Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Isso aqui é um FAQ especial do canal, onde eu vou responder duas perguntas que vocês estão me fazendo muito acerca de placa-mãe X570, Ryzen de primeira geração e SSD PCI Express 4.0. A primeira pergunta que vocês têm me feito é: Lucas, a placa-mãe X570 aceita ou não aceita Ryzen de primeira geração? Nas especificações dos fabricantes eles mostram que não, e a própria AMD, quando lançou a placa X570, o chipset X570 melhor dizendo, disse que não haveria o suporte para o Ryzen de primeira geração, mas eu consegui usar aqui normalmente e vou mostrar para vocês o que aconteceu. E a segunda pergunta é sobre a compatibilidade de PCI Express 4.0 quando você usa uma placa-mãe X570, mas com o Ryzen antigo, da segunda ou da primeira geração. Os fabricantes informam que para você usar SSDs PCI Express 4.0 em placas-mãe X570, você precisa necessariamente usar Ryzen de terceira geração. Caso você use um de segunda geração ou de primeira geração, o SSD vai funcionar no modo 3.0. Porém, existem certos slots da placa-mãe que são controlados pelo chipset. É o chipset que define como ele vai rodar e não o processador. E talvez exista uma possibilidade de, nesses slots específicos, a gente conseguir usar PCI Express 4.0 mesmo com Ryzen da primeira ou da segunda geração. Nós vamos testar isso na prática nesse vídeo, vamos lá conferir. Vamos começar aqui com a placa-mãe Gigabyte X570 Aorus Elite, já tem inclusive um review dela aqui no canal. Eu vou fazer o teste com duas placas-mãe para a gente ter um resultado um pouco mais apurado. Vocês vão observar que a placa tem dois slots M2. Esse primeiro slot tem um dissipador, o segundo slot é descoberto. E vocês percebem que esse primeiro slot é mais próximo do processador, porque ele é controlado por ele, assim como esse slot PCI Express. Ele vai rodar em 4.0 x16 se você usar um Ryzen de terceira geração. Se você usar um Ryzen de segunda, ele roda em 3.0 x16. E esse slot, ele é do lado do chipset. O chipset é quem controla ele. Lógico que a gente não vai usar sempre como base a proximidade, porque tem placas-mãe que as posições são bem diferentes, mas nesse caso, esse slot é controlado pelo chipset. E o chipset proporciona PCI Express 4.0. Será que se a gente pegar um SSD PCI Express 4.0 vai funcionar aqui? É o que a gente vai descobrir aqui já na prática, ok? Então, SSD da Aorus, 2 TB, um SSD de altíssimo desempenho. E eu já estou usando o Ryzen de primeira geração, o Ryzen 5600. Teoricamente não era nem para funcionar, porque a própria fabricante fala que não tem o suporte. Vamos ligar aqui. Então está aqui, pessoal, a bancada ligada usando o Ryzen 5600, né? Placa-mãe X570, funcionou perfeitamente, não precisei fazer absolutamente nada. E o SSD está instalado no slot de baixo, controlado pelo chipset. Qual é o resultado? Eu tenho uma má e uma boa notícia. A boa notícia, né, vocês já viram, o Ryzen 1600, mesmo sendo da primeira geração, olha só pessoal, é o 14 nanômetros, é o AI, tá? Primeira geração, está funcionando normalmente na placa-mãe X570 Aorus Elite. Aí está a versão da BIOS dela. Já o SSD foi reconhecido normalmente, porém ele ficou limitado no padrão PCI Express 3.0. Vocês podem ver aqui ó, que o software Crystal Disk Info até mostra que ele funciona no modo X4 e está até no modo X4 4.0, mas na prática a gente vê que ele só atinge a velocidade ali dos 3.275, 3.150. Esse SSD chega a bater aí 5.000 megabytes por segundo. Na prática, 3.000 para 5.000 é difícil você perceber isso no dia a dia, já é uma velocidade excelente, mas a gente não conseguiu extrair todo o potencial que esse SSD tinha ao utilizar com um Ryzen da primeira geração, né? O fabricante sugere que a gente faça isso com um da terceira geração. Vamos agora fazer um teste com uma outra placa-mãe. Fazendo agora aqui o teste na segunda placa-mãe, que é uma ASRock X570 Taish, já tem um review dela aqui no canal também. Aqui no caso ela tem um dissipador no slot, que é esse conjunto todo aqui, eu tive que tirar porque o SSD tem um dissipador próprio e ele é muito grande, né? Enfim, então novamente aqui essa placa tem 3 slots M2, ela é uma placa high-end, né? O primeiro fica ali em cima, certo? O segundo é esse aqui que eu estou usando, que é controlado pelo chipset, e o terceiro também. E aí, nós temos aqui novamente uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que, mais uma vez, o Ryzen de primeira geração foi reconhecido sem nenhum problema, não precisei fazer nada. Olha eu usando o 1600 aí.
Isso, obviamente, vale para o 1700X, 1800X também, né? Tá aqui, ó, sem nenhum problema também no AGESA 1002, até o AGESA um pouquinho desatualizado aqui. Só que o SSD, ele é reconhecido como X4, né? Mas na velocidade a gente vê aqui que ele está limitado ao PCI Express 3.0. Então, testando em duas placas-mãe, nós não conseguimos fazer o SSD funcionar na sua máxima capacidade sem estar usando o Ryzen de terceira geração. Apenas por curiosidade, eu coloquei aqui um Ryzen 5 2600 na segunda geração para ver se, nesse caso, o SSD iria funcionar aqui no slot do chipset, no modo 4.0, mas infelizmente não funcionou mesmo. Ele ainda fica limitado no padrão 3.0, assim como tinha acontecido antes. Eu vou agora colocar um de terceira geração para a gente confirmar que com ele vai funcionar na velocidade máxima. E para fechar aqui nosso teste, agora eu estou usando o Ryzen 5 3600. Então observe que eu fiz o teste com 1600, com 2600 e agora com um de terceira geração. Estamos ali com SSD e agora sim ele está funcionando na sua velocidade máxima ali, ó, batendo 5.000 megabytes por segundo, 4.259 de gravação, certo? Eu acreditava, sinceramente, que iria funcionar o SSD aqui, mesmo com o Ryzen da primeira e segunda geração, por conta de ser um slot do chipset, né? Mas ainda existe a comunicação entre chipset e processador, e de alguma forma existe essa trava quando você usa um Ryzen abaixo do de terceira geração. Mesmo o chipset suportando o PCI Express 4.0, ele passa a ser limitado ao padrão 3.0, né? Então, tá aqui. Esse é um vídeo para a gente realmente descobrir as coisas. Pelo menos descobrimos que os Ryzen de primeira geração funcionam nas placas X570 mesmo, elas não informando suporte. Eu não sei se em absolutamente todos os modelos de X570 isso vai funcionar. Eu testei em dois modelos completamente diferentes, um das ROG e um da Gigabyte, funcionaram. Peço para vocês que compartilhe as suas experiências com isso, deixa nos comentários se você está usando uma placa X570 com 1800X ou 1700X, gostaria de saber a sua opinião. E sobre o SSD, né, eu testei em duas placas-mãe, acredito que se eu testasse numa terceira placa a gente teria o mesmo resultado, mas peço também que vocês compartilhem as suas descobertas, as suas experiências comigo, isso vai ajudar muito a enriquecer o nosso conteúdo. Pessoal, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.